É 2026, ano eleitoral, e vão ter vários candidatos à presidência da República que você nunca vai ver num debate na televisão e muito menos vai ver aparecerem no horário eleitoral gratuito. E isso nos diz muito, mas muito, sobre como as eleições são um jogo de cartas marcadas. Vem entender. Há menos de uma semana eu lancei o chamado para a gente construir uma campanha nacional para pressionar a que a esquerda seja chamada para os debates e, junto com isso, denunciar os veículos de comunicação, as emissoras e o sistema político no geral, porque deixa conscientemente certos candidatos de fora. Quais candidatos? Aqueles dos partidos que eles chamam de ideológicos ou os nanicos de esquerda. E para eles poderem fazer isso, eles se utilizam como embasamento jurídico, a argumentação, a explicação para poder nos excluir dos debates, a lei das eleições aprovada nos anos 90 e referendada pelo STF recentemente, que diz que as emissoras não são obrigadas a chamar para o debate o candidato que for de um partido que não tiver 5 representações no Congresso Nacional. Ou seja, se você não tiver 5 deputados federais ou mais, o seu partido pode não ser chamado. E é com essa justificativa que entra a eleição, sai a eleição, eles deixam conscientemente PSTU, UP e PCB de fora de todos os debates. Agora, qual é a hipocrisia? É que quando os candidatos são da direita, quando são candidatos do sistema, quando são representantes da classe dominante, são chamados para o debate, ainda que não cumpram esses critérios. E aí, meus queridos, os exemplos são inúmeros, mas talvez aquele que é o mais simbólico de todos é o do Pablo Marçal, que concorreu à Prefeitura de São Paulo nas últimas eleições. Ele foi candidato pelo PRTB, um partido que na época contava com 0 representações no Congresso Nacional, e ainda assim ele foi chamado para o debate. E qual foi o argumento utilizado pelas emissoras para chamá-lo? É que ele pontua bem nas pesquisas. E aqui já se demonstra um segundo nível dessa hipocrisia. Quando candidatos da esquerda pontuam bem nas pesquisas, eles não são chamados. E nós temos 2 casos em relação a candidatos do PSTU. A Vera Lúcia, candidata ao governo de São Paulo pelo partido, pontuou em 3º lugar na pesquisa da eleição de governo de São Paulo. E eu não tenho a menor dúvida que a Band não tá nem considerando chamar a Vera pro debate. Vai ser um debate entre 2 candidatos, é Tarcísio e Haddad, ponto, exclui o 3º colocado, pontuado na pesquisa. Além disso, Kleber Rabelo, nosso candidato ao governo do Pará, saiu uma pesquisa que demonstra que ele também tá em 3º lugar. E eu não tenho a menor dúvida que a Band Pará não está considerando chamá-lo para o debate de governo que vai acontecer no dia 9. Porque sim, nós já temos debates marcados. Dia 9 de agosto, de governo, e dia 16 de agosto, debate de presidenciáveis. É um jogo de cartas marcadas e a falta de democracia para que os participantes e os candidatos possam todos ter o mesmo palanque para se expressar, ela é uma expressão de como isso já é um jogo encifurado. Existem certas ideias para as quais eles, de forma consciente, não dão espaço. Primeira coisa, nós não somos obrigados a chamar porque eles não cumprem os critérios. Ok, então por que alguns que também não cumprem os critérios são chamados? A Marina Silva, por exemplo, já foi chamada a debate no momento que ela, concorrendo pela rede, tinha só 2 representações legislativas. O Renan Santos, do Partido Missão. Alguém tem dúvida que esse cara vai ser chamado para os debates da presidência? Eu tenho certeza que ele vai. E neste momento, o partido dele, o Missão, que é o MBL, nunca esqueçamos disso, conta com 1 representação legislativa. Então, por que o critério vale para alguns e para outros não? É porque esses pontuam. Ok, mas então quando os candidatos da esquerda pontuam, por que é que não se chama? É porque são candidatos extremistas. É porque vão apresentar ideias muito radicais, que não fazem nem sentido. Bom, então você já está de antemão fazendo um juízo de valor e valorando as ideias dos candidatos. Sendo que um debate, ele é concebido. Você organiza um debate justamente porque você quer que as pessoas façam essa valoração. Não você previamente organiza o debate já querendo moldar qual é a valoração que as pessoas vão tirar daquilo, qual é a opinião que elas vão ter no final. Então percebe como mesmo o debate que ocorre é furado e ocorre voltado para um sentido, para as pessoas tirarem um tipo de conclusão, para elas não terem acesso a certas ideias, não terem acesso a certas denúncias, não terem acesso a certas lideranças políticas que poderiam crescer e se consolidar, e para que o acesso que você tenha seja moldado. Você conhece alguns candidatos. As pessoas têm o direito de conhecer alguns. Quais? Os que estão ali no sistema, né? Os que já
estão imbricados na institucionalidade burguesa, os que já governam, que têm milhares de gabinetes, aqueles que fazem o jogo político mesmo, o jogo do capitalismo. Aí esses você tem o direito de conhecer para tirar sua conclusão. Só que antes alguém decidiu qual ideia você podia ter acesso e qual não. Portanto, você não está tendo acesso a um debate de verdade que permita você tirar conclusões. Estão cerceando você de ter o conhecimento sobre todas as ideias que circulam em relação aos problemas políticos, aos problemas da nossa vida, desse momento, que são apresentadas pelos múltiplos partidos e candidatos. E outra coisa, extremismo para o sistema é o quê? Defender a educação pública de qualidade. Eles não querem que alguém vá lá defender isso. Por quê? Porque sim, é importante para o sistema que os candidatos tenham um alinhamento geral sobre a importância de existir o ensino privado, por exemplo. Extremismo é aí alguém, por exemplo, como seria um candidato do PSTU, defender que político ganha o salário de professor, ou tem o mesmo salário de um operário. Aí isso é um absurdo, né? Porque aí isso ameaça. Percebe que ameaça a ordem vigente, ameaça o sistema econômico, ameaça inclusive cortar canais de corrupção, porque o salário dos deputados hoje, essa farra com dinheiro público que rola com as pessoas que são eleitas, isso, gente, é um antro, abre um caminho, abre assim a janela, abre a porta para a corrupção, é um chamado à corrupção. Aí, extremismo é afrontar essas coisas, né? Não, por exemplo, que tenham candidatos lá relacionados com genocidas. Candidatos como Flávio Bolsonaro, que na sua convenção partidária teve lá a presença do Milei e recebeu um vídeo do Netanyahu, que é, neste momento, o maior assassino da humanidade. Não, isso não é extremismo, né? Isso é um conflito por motivações religiosas. Tudo se explica, né? Não é extremismo. Extremismo é defender enfrentamento ao agronegócio para ter segurança alimentar e não insegurança alimentar, enquanto os monopólios do agro se fortalecem e o povo passa fome. Extremismo também não é, por exemplo, um candidato do partido Missão, como é o caso do Renan Santos, se relacionando com neonazistas e supremacistas dos Estados Unidos. Ou políticos que fazem piada sobre as mulheres, políticos que já fizeram apologia a crimes sexuais. Aí não. Isso não é extremismo. Para a gente perceber a podridão do sistema político e do sistema eleitoral. Claro, essa podridão começa com as emissoras. Porque as emissoras, na medida em que elas chamam alguns, não chamam todos, e alguns que não cumprem os critérios, elas seguem chamando, elas manipulam o acesso que você vai ter e dessa forma elas manipulam os resultados eleitorais. Só que as emissoras, elas são a ponta. Elas são, digamos, um galho de uma árvore que tá podre em si. O problema não é o galho. Claro, o galho é a parte que a gente vê, você não vê o tronco por dentro, mas tem uma raiz. E qual é essa raiz? É o Estado. É a democracia dos ricos, que eu chamo de democracia burguesa, chame como quiser, ricocracia, uma farsa de democracia. É um regime de funcionamento da sociedade com uma aparência de que todos estão decidindo, contribuindo, que todos têm a mesma igualdade para dizer como vai funcionar a sociedade, mas na verdade não. Na verdade, a sociedade é uma ditadura de uma minoria. Uma minoria que são os que detêm poder político, poder econômico, status, capital, que diz como as coisas funcionam, inclusive as eleições. E depois eles chamam isso de festa da democracia, que é o momento que você é chamado a escolher os representantes. Mas como você vai escolher? Se você não teve condições de escolher. Se eles previamente valoraram quais ideias você podia conhecer ou não. Então, gente, é muito fundamental que todo mundo se engaje nessa campanha. Queremos a esquerda no debate. A gente tem um Instagram, estamos produzindo conteúdo, tem muitos comunicadores populares envolvidos e eu tô muito satisfeita com isso. Porque a gente que tem lá seus 5 mil seguidores, 10 mil, 20 mil, 30 mil, que tá crescendo, que tá disputando ideias, a gente tem que criar essa rede, fortalecer essa rede de comunicadores. Venha ajudar a construir isso. Venha ser um ativista guerrilheiro digital. Nós precisamos de gente que atue coordenadamente para amplificar essa campanha. E nós precisamos denunciar
a farsa desse regime político. Que é um outro exemplo da farsa? É o que a gente chama de cláusula de barreira. Cláusula de barreira, ela foi votada em 2017. E, spoiler, ela contou com votos do PT para ser aprovada, tá? O que não causa nenhuma grande novidade, só nos traz mais argumento para entender por que o PT, sendo de esquerda, é chamado para os debates, né? Nunca houve problema exatamente com esses candidatos. Eles são parte do sistema, né? Eles ajudam esse sistema a se regenerar, a continuar existindo dessa forma podre como existe. Mas foi aprovado em 2017 e diz que os partidos que não tenham mais que 9 deputados federais não têm mais acesso ao tempo de TV e de rádio da propaganda eleitoral gratuita. Gente, a primeira vez que eu fui candidata foi há 10 anos atrás, em 2016. Naquela eleição, eu passei na TV. Eu tive o direito a 5 inserções na TV de 30 segundos, o que é muito pouco se você pensa que são 45 dias de campanha eleitoral. Mas eu passei na TV e fazendo uma campanha sem dinheiro, uma campanha do povo mesmo. Você ia no bairro de porta em porta entregar panfleto e as pessoas diziam: eu vi você é a menina que denuncia as 2 Curitibas que existem aqui, que é a Curitiba dos ricos e dos trabalhadores. Sim, isso mesmo. 5 aparições da TV. Como essas coisas têm impacto. Sim, beleza, as redes sociais, a TV talvez não é o monopólio que já foi no passado, mas, gente, é muito fundamental ainda. E agora, o PSTU não tem mais direito, que já era muito pouco e nós não temos mais direito. E dessa forma, as peças vão se encaixando nesse jogo que está com as suas cartas já marcadas e definidas para que o resultado esteja de antemão contornado, controlado de alguma maneira. Essas peças vão todas se encaixando para deixar de fora vozes dissonantes, vozes que não são legitimamente da classe dominante, porque as ideias numa sociedade, as ideias dominantes de uma sociedade são sempre as ideias da classe dominante daquela sociedade. Esse é um aprendizado que o Marx nos trouxe. Então, diante disso, o que é importante você fazer? Venha para a campanha, seja um guerrilheiro, construa essa rede de comunicação popular, ajude a amplificar a denúncia e ajude a gente a defender algumas medidas que seriam fundamentais de ser implementadas para a gente enfrentar essa falta de democracia, essa injustiça que acontece no processo eleitoral. Quais medidas? Por exemplo, revogar a lei das eleições, permitindo que todo candidato seja obrigatoriamente participante chamado para os debates. Revogar a cláusula de barreira para que todos os partidos tenham direito a se apresentar para a sociedade. Como é que eu vou ter 9 deputados para furar a cláusula de barreira se eu não posso apresentar minhas ideias para poder eleger um deputado? Percebe? Então, revogar isso. Que todos os partidos tenham o mesmo tempo de rádio e TV. Para que não seja isso, 5 inserções de 30 segundos, mas que todo mundo tenha o mesmo tempo, para você ter igualdade na hora que você vai se apresentar. Para que as pessoas realmente tenham acesso aos candidatos de maneira igual e que, inclusive, não exista mais financiamento privado de eleições, mas sim que o Estado financie as eleições com o mesmo valor por partido, não essa bizarrice do fundo eleitoral, que os partidos ideológicos nanicos ganham uma mixaria, perto do que os outros, como PL, PT, etc., os grandes partidos sempre ganham. Outras medidas como salário de deputado igual ao salário de uma professora ou de um operário especializado para acabar essa farra. E também a revogabilidade dos mandatos, para que acabe esse negócio de a pessoa se elege com uma propaganda dizendo uma coisa, chega lá e faz o contrário. Por quê? Porque o discurso para ela se eleger é um discurso moldado, para que ela tenha apelo, para que as pessoas gostem do que ela diz, não que necessariamente ela vá fazer aquilo, né? Caso isso aconteça, que os eleitores possam revogar o mandato daquele político que foi eleito. Para a política deixar de ser essa farra de dinheiro, de poder, mas que se torne efetivamente uma coisa para responder às necessidades da população. E que a gente tenha condições iguais para escolher os melhores candidatos e representantes e que esses candidatos trabalhem para o povo e não trabalhem para si, trabalhem para as grandes corporações, trabalhem para a iniciativa privada, trabalhem para esse Deus dinheiro, Deus mercado, mas que trabalhem para satisfazer as necessidades do povo. Esse é o meu convite, que você venha com a gente nessa campanha ajudar a difundir todas essas bandeiras e ajudar a pressionar, porque eu quero batalhar para que a Vera e o Kleber estejam nesse debate. Eu quero batalhar para que o Hertz do PSTU, a Samara da UP, o Edmilson do PCB sejam chamados para o debate de presidenciáveis do dia 16. E para que a gente construa
uma grande campanha que incomode esses caras, que obrigue eles a terem que responder minimamente, nós precisamos que você divulgue esse vídeo, que você compartilhe com as pessoas, que você alerte quem você conhece, que aquilo que se diz como o principal momento de escolha do povo e de democracia no país, na verdade, é um momento em que apenas se revela como nós não temos poder de decisão. Na verdade, é isso. As coisas já estão previamente valoradas e previamente definidas. Definidas de uma forma que impeça que a classe dominante seja ameaçada, que impeça que essas ideias dominantes da sociedade não sejam mais as ideias dominantes. Um jogo de cartas marcadas. Então, bora ver a esquerda nos debates? Bora construir essa campanha? Deixa seu like, se inscreve no canal e eu tenho um convite. Dia 31, agora na sexta-feira, vai ter o lançamento das candidaturas da esquerda socialista e revolucionária. Uma oportunidade para você conhecer o Hertz, nosso candidato à presidência pelo PSTU, e outros candidatos do PSTU, que eles vão fazer de tudo para que você não possa conhecer e não possa ouvir. Mas a gente vai criar esse espaço para que você, mais trabalhadores, como todos que estão me assistindo, tenham a oportunidade de conhecer ideias legitimamente a favor do povo. Te vejo lá.